estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e, como sempre, no início das nossas aulas, nós vamos relembrar aqueles cuidados indispensáveis à manutenção da nossa saúde. Vamos lá? Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Se precisar sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara e de manter o distanciamento. Combinado? Regras muito importantes. Na aula de hoje, nós vamos utilizar os nossos materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha, apontador e o lápis de cor. Isso você já deve ter tudo organizado, não é mesmo? Então, nós podemos já abrir o nosso caderno e começar os registros da aula de hoje. Vamos lá? Coloque a data de hoje, aula LP, que são as iniciais de língua portuguesa, e o seu nome. Um tempo para você registrar. Agora que você já registrou no caderno as informações da aula de hoje, nós podemos relembrar o que vimos na aula anterior. Vamos lá? Então, nós estamos fazendo a leitura do livro Cocô de Passarinho e chegamos na parte onde o vendedor se distraiu e nós nos questionamos o que fizeram os passarinhos. Também fizemos uma atividade de reflexão sobre partes da história que nós lemos até então, onde vocês foram respondendo as questões no caderno. Na aula anterior, nós também pensamos um pouquinho sobre o sentido da palavra ambulante. Vocês fizeram uma frase enigmática com o uso dessa palavra e registraram no caderno. Nós também brincamos de sorteio no chapéu, onde foram sorteadas letras que depois nós vimos que formavam a palavra passarinho. Nós também pensamos sobre rimas para a palavra passarinho. E lá no Caça-Palavras, vocês localizaram as palavras ninho e golfinho. Na aula de hoje, nós vamos continuar a leitura do livro Cocô de Passarinho. Eu vou reler para vocês o que nós já lemos até então, já conhecemos da história, certo? Então vamos ouvir? Era uma vez uma cidade bem pequena. Tinha só 6 habitantes. Todo fim de tarde, eles se encontravam na praça central. Gostavam de conversar. Sentavam-se sempre no mesmo lugar e diziam sempre as mesmas coisas. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior.
Vai. Os passarinhos da praça também pousavam sempre nos mesmos galhos e piavam sempre as mesmas coisas. Piu, 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 piu. Os 6 moradores da pequena cidade tinham um grande problema. Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça deles e isso os deixava aborrecidos. Certo dia, eles ficaram mais aborrecidos que o normal e resolveram que era hora de dar um jeito naquilo. Eles tinham que achar uma solução. Não foi nada fácil. Falaram. Cada um tinha uma ideia diferente, mas depois de muitas horas de discussão, chegaram num acordo. Usariam chapéus. Daquele dia em diante, eles só iam para a praça assim, todos elegantes, cada um com seu chapéu. A conversa deles, então, mudou um pouquinho. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Seu chapéu está sujo. O seu também. Até que um dia, um vendedor ambulante passou na pequena cidade. Ele vendia flores e sementes. Os habitantes não compraram flores e nem sementes. Mas quando o vendedor se distraiu... E foi nesta parte que nós paramos na aula anterior. E vocês registraram lá no caderno de vocês quais as possibilidades, o que vocês achavam que os passarinhos fizeram. Não foi isso mesmo? Então, vamos abrir o nosso pote de possibilidades e consultar algumas possibilidades, coisas que os passarinhos podem ter feito lá na história. Aí, na sequência, nós lemos e vemos se alguma dessas possibilidades se confirmou. Vamos lá? Vamos ver as possibilidades que nós temos aqui. Olha só, aqui diz que os passarinhos entraram no carrinho do vendedor ambulante. Será que foi isso que aconteceu na história? Pode ser, não é mesmo? Vamos lá para mais uma possibilidade. Os passarinhos fizeram cocô na cabeça do vendedor. Será que foi isso que aconteceu? Aliás, era isso que acontecia com os moradores. Será que acontece também com o vendedor? Será que os passarinhos comeram as sementes? Pode ser, a gente sabe, né, que passarinho gosta de comer sementes. Será que foi isso que eles fizeram na história? E mais uma possibilidade. Será que eles cheiraram as flores que o vendedor ambulante trazia no seu carrinho? Vamos continuar a leitura, então, para sabermos o que acontece nessa história? Acompanhem comigo. Até que um dia um vendedor ambulante passou na pequena cidade. Ele vendia flores e sementes. Os habitantes não compraram flores e nem sementes. Mas, quando o vendedor se distraiu, os passarinhos comeram algumas sementes. A conversa dos passarinhos mudou um pouco. Piu, burp, piu, 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 iu, glurp. Na semana seguinte, um dos moradores disse para o outro: seu chapéu está brotando. O outro respondeu: o seu também. Um mês depois, o assunto das conversas aumentou. Tem um pé de girassol no seu chapéu. Tem um ninho no seu pé de tomate. 2 meses mais tarde, a conversa continuava. Tem um cacto no seu chapéu. Seu pinheirinho está enfeitado. 3 meses depois, nasceram os filhotes. Vamos escolher os nomes?
Popoguto, Ticotinho e Zululeco? Ou Popotinho, Ticoleco e Zuluguto? 4 meses depois. Eu gosto quando eles dançam valsa. Eu prefiro tango, é mais divertido. 1 ano depois. Você está sabendo da próxima festa? Não. É a festa do... Então, crianças, vai acontecer uma festa nessa história. E vocês sabem me dizer qual será o tema da festa? Pensem lá, em todo o contexto da história que nós lemos até agora. Que festa será essa? Então, você vai registrar no seu caderno agora qual o tema da festa que você acha que vai acontecer na história. Registro feito no caderno da sua possibilidade, qual será a festa que vai acontecer lá na história Cocô de Passarinho. Como o tema do livro é chapéus, eu trouxe aqui alguns chapéus para nós brincarmos um pouquinho e fazermos uma atividade, certo? Então agora nós vamos brincar de investigadores do texto, nós vamos investigar o texto. Quando nós lemos uma história, um texto, o autor ele vai nos dando pistas, informações que às vezes não estão escritas diretamente no texto. A gente precisa pensar, refletir um pouquinho mais, analisar as imagens para a gente entender aquela história. Vocês lembram que eu falei que eu gosto muito dessa autora, da Eva Furnari, porque cada vez que eu abro o livro, eu acabo visualizando e encontrando uma informação diferente, algo que eu não havia pensado na leitura anterior. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas dessas pistas que a autora nos dá. Embaixo de cada um desses chapéus, eu tenho uma pista do texto e por meio dessa pista, nós vamos pensar na história, nas imagens e vamos descobrindo informações sobre o texto. Vamos começar? Então, eu tenho aqui os meus 5 chapéus. Eu vou tirar uma pista. Vamos começar com esse chapéu aqui. Interessante, esse chapéu é diferente, né? Será que é um chapéu de pirata, de motoqueiro? Olha só. Nesse chapéu está escrito Conversa de passarinhos. Nós sabemos que os moradores conversavam e os passarinhos também. Então, vamos ver
Lá no texto, o que a gente consegue descobrir sobre essa conversa de passarinhos? Então, acompanhem lá comigo. Conversa de passarinhos. O texto é o seguinte: a conversa dos passarinhos mudou um pouco. Vejam lá. Lá na aula anterior, nós tínhamos a conversa dos moradores e a gente viu que quando eles começaram a usar chapéus, a conversa deles mudou também. E a dos passarinhos não foi diferente, só que a conversa deles mudou depois da passagem do vendedor ambulante. Então, no primeiro quadro, vocês veem o texto lá do comecinho, a conversa que eles tinham antes do vendedor ambulante passar pela cidade. Vamos reler junto com a professora como era a conversa dos passarinhos? Então, acompanhe. Piu, 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 piu. Então, essa era a conversa que eles tinham antes da passagem do vendedor ambulante. Já depois que o vendedor ambulante passou e eles comeram algumas flores e sementes, a conversa mudou um pouco. Vamos ler? Então, leiam aí junto comigo. Piu, brr, piu, 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 glurp. Vocês viram que na penúltima frase dessa conversa está faltando um ponto? O texto está como ele está lá no livro, por isso que a gente não está visualizando o ponto. No livro está assim, certo? Vocês conseguiram perceber qual foi a mudança na conversa dos passarinhos? O que a gente identifica de diferente na conversa deles? Vamos ver? Olho lá na tela. Eu tenho essas duas palavras, burp e glurp. Essas duas palavras nos dão uma pista sobre o que era a conversa dos passarinhos. Pensem lá comigo. Eles tinham acabado de comer flores e sementes. Então, nós temos a impressão que eles começaram a emitir sons relacionados à comida que eles acabaram de comer, que eram as flores e as sementes. Então, essas palavras lembram até um pouco as onomatopeias que a gente vê em histórias em quadrinhos, em tirinhas, que fazem relação com a comida, quando a gente acabou de comer, né? O soluço após comer e assim por diante. Então, essa é a pista que a autora nos deu sobre a conversa desses passarinhos. Então, agora você vai registrar no seu caderno essas duas palavras, que são as palavras que mudaram na conversa dos passarinhos. Então, logo abaixo da sua possibilidade sobre o tema da festa, você vai registrar a resposta da investigação número 1, burp e glurp. Tempinho para vocês.
Vamos então ver qual é a pista que está embaixo de outro chapéu. Qual chapéu aí em casa vocês querem que eu abra? Que eu levante, aliás, né? Eu vou abrir esse aqui da ponta. Vou levantar aqui e ver. Olha só, embaixo desse chapéu tem uma pergunta. Chapéu que brota? Chapéu que brota. O que é brotar? Vocês sabem o que é brotar? Será que pode um chapéu brotar? Vamos pensar, vamos investigar essa pista então que a autora nos dá? Olhem lá na tela. O texto diz o seguinte: seu chapéu está brotando. Então a pessoa olhou para o chapéu da outra e viu que o chapéu estava brotando. Mas vamos pensar o que significa a palavra brotar? Vamos lá ver o que o dicionário nos diz. Brotar. Brotar significa apresentar, atenção que está entre parênteses, o vegetal. Então, o vegetal apresenta brotos, folhas, flores. Também pode ser surgir com ímpeto, jorrar. Aí nós temos um exemplo. A água brotava entre as pedras do jardim. Mas nós sabemos que lá na história que lemos, não é com esse sentido, o sentido número 2, de surgir com ímpeto, jorrar. A gente sabe que é apresentar brotos, folhas, flores. Mas então como é que esse chapéu da história estava brotando? Pensem comigo, o que os passarinhos tinham acabado de fazer mesmo? Eles tinham comido sementes. Quando um passarinho come semente, e daí ele faz cocô, como nós vimos na história, a sementinha acaba saindo lá no cocô do passarinho. Se eles estavam usando chapéus para se proteger do cocô de passarinho, o cocô do passarinho estava no chapéu e a sementinha que estava ali começou a brotar. Então, não foi o chapéu que brotou, foram as sementes. Isso mesmo, as sementes que estavam nos chapéus, no cocô dos passarinhos, é que estava brotando, certo? Então, você vai registrar lá no caderno a palavra sementes, que é a nossa investigação da pista número 2. Tempinho para você registrar a palavrinha sementes. Registraram a palavra sementes? Vamos investigar mais uma pista, então, que está embaixo desses chapéus aqui. Qual o chapéu que vocês querem que eu levante? Pensem em casa, será que eu vou adivinhar o pensamento de vocês? Vou levantar esse que está aqui no meio. Olha só, embaixo deste chapéu eu tenho a palavra filhotes. Tínhamos filhotes lá na nossa história? Vamos pensar, vamos investigar o que essa pista significa? Então, olho lá na tela. Olhem só essas imagens lá da história que nós lemos. Observem atentamente. Na primeira imagem, nós temos um ninho. Lembram que eu li esse trechinho para vocês? Eu vou reler, olha só. Um ninho no seu pé de tomate. Inclusive, o morador, ele fica curioso em saber ali, né, que tem um ninho.
Já na segunda imagem, a gente já vê que os filhotes já nasceram. Então, o texto diz o seguinte: 3 meses depois, nasceram os filhotes. Vamos escolher os nomes? Então, eu quero que vocês pensem comigo quanto tempo levou para que esses filhotes nascessem. Na primeira imagem, temos apenas o ninho. E depois já temos os filhotinhos. E o texto não fala que os filhotes levaram tanto tempo para nascer, mas nós observamos essa passagem de tempo. Se vocês olharem novamente ali na tela, o texto que acompanha a segunda imagem fala assim: 3 meses depois, nasceram os filhotes. São 2 frases, então houve uma passagem de tempo e nós entendemos que do surgimento do ninho passaram-se 3 meses para o nascimento dos filhotes. Então, é isso que você vai registrar lá no seu caderno para a investigação número 3, pista número 3, que temos 3 meses para o nascimento dos filhotes. Combinado? Registrem lá então. Registro feito. Vamos a mais uma pista embaixo do chapéu. Garanto que vocês estão bem curiosos com esse chapéu diferente aqui, bem colorido, não é? Então, eu vou ver qual é a pista que está embaixo dele. Vamos lá? Embaixo deste chapéu diferente aqui, eu tenho a pista valsa ou tango. Lembram que houve referência a esses ritmos dançantes lá na história? Então, vamos investigar sobre esse tema? Atenção, olho lá na tela. Valsa ou tango? Aí eu trouxe para vocês o trechinho do texto aonde aparecem essas palavras. Vamos reler? Leiam aí em casa junto comigo. 4 meses depois. Eu gosto quando eles dançam valsa. Eu prefiro tango. É mais divertido. Sobre esse trecho da história, nós vamos responder 3 perguntas, porque temos muita coisa a investigar aí. Apesar de ser um trechinho bem curtinho, nós temos 3 informações para investigar. E você vai identificar depois, na hora do registro, de cores diferentes essas investigações que nós fizemos. Combinado? Então, agora vamos refletir aqui junto com a professora, depois você terá um tempo para o registro. Vamos lá? Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês é a seguinte: qual o assunto da conversa entre os moradores? Sobre o que eles estavam falando? O que é valsa? E o que é tango? São danças, isso mesmo. São ritmos dançantes. Então, já temos a primeira reflexão. Agora, trago uma outra reflexão para vocês. A quem se refere a palavra eles no trecho? Vejam lá. Eu gosto quando eles dançam valsa. Quem são eles? Pensa aí comigo. Responde aí em casa.
A quem os moradores estão se referindo? Eu gosto quando eles dançam valsa. Quem é que dançava valsa? Isso mesmo, os passarinhos. E a última reflexão que eu trago para vocês. Qual a justificativa pela preferência por tango? Então, um dos moradores falou que ele gostava mais, que ele preferia quando os passarinhos dançavam tango. Olhando ali no texto, ele justifica o porquê dele ter essa preferência. Vamos reler lá o último parágrafo desse trecho? Eu prefiro tango, é mais divertido. Então, ele apresentou essa justificativa, que ele gostava mais porque achava mais divertido. Então, agora você vai fazer o registro dessas reflexões lá no caderno. Então, você coloca o número 4 e você vai usar o lápis de cor para sinalizar e indicar as nossas respostas. Então, de azul, você faz uma bolinha e escreve dança. Faz uma bolinha vermelha e escreve passarinhos, porque era a referência do eles no texto. E de verde, escreve a frase é mais divertido, que foi a justificativa apresentada pelo morador, certo? Então, eu vou dar um tempo para você registrar essas 3 informações aí da pista número 4. Agora, só sobrou um chapéu. Qual será a pista que vamos investigar? Pássaros e moradores. Novamente, eu vou pedir para você observar algumas imagens. Observem a primeira imagem, que é referente à página
3 do livro que nós estamos lendo. Olhem os passarinhos e olhem os moradores. Os moradores sentados em seus bancos e os passarinhos um pouco mais distante nos galhos. Agora olhem as imagens das páginas 24 e 25. Onde estão os passarinhos? Os passarinhos estão nas plantas que surgiram nos chapéus dos moradores, dos habitantes da pequena cidade. Vocês observaram como o surgimento dessas plantas aproximou os moradores dos passarinhos? Olhem as expressões dos moradores, como eles já estão demonstrando mais sorrisos, estarem felizes com aquela situação da proximidade dos pássaros. Então, nós não temos nenhum texto escrito com palavras lá na história falando isso para nós, mas nós, observando as imagens, conseguimos perceber essa pista que a autora nos deu. Então, agora nós vamos registrar essa reflexão da questão número 5 lá no caderno, que nós podemos perceber a aproximação entre aves e moradores. Tempo para você registrar. Registro feito. Muito bem. Agora nós vamos pensar sobre a escrita das palavras. Você já sabe que as palavras podem ser escritas em diferentes tipos de letra, não é mesmo? Então, agora nós vamos pensar sobre as espécies de plantas que surgiram, que brotaram nos chapéus dos moradores, e você vai identificar aonde está escrito o nome de cada uma delas, certo? Então, olho aí na tela. Temos 4 imagens. E essa atividade você não vai registrar no caderno. Você vai apenas olhar para a tela e vai colocar o dedinho, apontar o dedinho para onde está escrito o nome daquela planta que está no chapéu do morador. Então, eu vou clicar no chapéu, a planta vai dar uma piscadinha e você coloca o dedinho aonde está escrito o nome daquela planta, certo? Então, vamos lá? Começando? Olho lá. Então, a primeira planta é essa daí. Como é o nome dessa planta? Girassol. Isso mesmo. Aponta aí para a professora aonde está escrita a palavra girassol. Olha bem. Identificou? Vamos ver se você acertou. Vou contornar a palavra girassol agora de azul. Olha lá. Girassol. Isso mesmo. Vamos a mais uma? Olha lá. Agora você vai identificar essa planta que está aí no retângulo em verde. É um cacto. Aonde será que está escrita a palavra cacto aí na tela? Cacto começa com a letra C. Isso mesmo. E aonde é que está escrito? Apontou? Vamos conferir? Isso mesmo. Cacto. Certo? Vamos a mais uma?
Olho lá na tela. Agora nós vamos identificar o que está no retângulo amarelo, que é um pé de tomate. Vimos lá no texto hoje que surgiu um pé de tomate no chapéu do morador. Onde está escrito pé de tomate? Identificou? Olha lá. Muito bem. Pé de tomate. E a última? Olha lá, de vermelho, o que é essa espécie de planta? É um pinheirinho. Onde está escrito pinheirinho? Isso mesmo. Você identificou, então, as 4 palavras. Olhem lá. Girassol, cacto, pé de tomate e pinheirinho. Eu vou dar um tempo para você agora registrar essas palavras no caderno. Você pode registrar com a letra maiúscula, não tem problema, não precisa escrever com as letras que você está vendo aí na tela. Você escreve o nome das plantas e faz o desenho do lado. Combinado? Tempinho para você. Caso não tenha terminado sua ilustração, você pode fazer isso depois que terminarmos as aulas, combinado? Vamos agora ao nosso alfabeto, onde vamos colocar a palavra girassol? Ok, a palavra girassol começa com que letra? Letra G, girassol. Então, vamos aqui no alfabeto identificar onde está a letra G. Vamos começar então? A, B, C, D, E, F, G. Localizei o G e vou colocar então a nossa primeira referência da letra G, o girassol. Vejam aqui as letras maiúscula e minúscula, certo? Vamos continuar, estou no G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Concluímos o nosso alfabeto e a nossa aula de hoje. Continuem se cuidando e até a próxima aula.